Serviço de Controle Interno de unidades consideradas seccionais ao órgão central. Na verdade, simplesmente está fazendo uma alteração aqui no artigo 15, eu vou ler bem rapidamente, só para o pessoal, a comunidade, em respeito à comunidade, só para que entenda o artigo 15, em caso da unidade de controle interno ser formada por apenas um servidor, e este não possuir formação contábil, a análise e verificações das operações contábeis serão realizadas pelo Serviço de Controle Interno do município de Cambé. Então, simplesmente está fazendo uma adequação. E ontem foi discutido e debatido, foi votado pelos vereadores por unanimidade, e peço novamente aos vereadores e vereadoras aqui presentes o voto favorável. Obrigado, presidente, era essa a minha fala. Continue em discussão. Em segunda e última votação, projeto de lei 22/2012. Os vereadores e as vereadoras forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23/2012 dispõe sobre a estruturação do plano de cargo, carreiras e vencimentos dos servidores da administração direta, de suas autarquias e fundações municipais, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. Em segunda e última discussão, projeto de lei 23/2012 em discussão. Palavra, presidente. Palavra ao novo vereador Cecília Araújo. Ontem a discussão aqui foi mais acirrada. Acredito que hoje a gente vai estar comentando alguns aspectos desta questão. Quem esteve aqui acompanhando a sessão ontem, os servidores, inclusive alguns estão aí com o narizinho vermelho, neste momento com cara de palhaço, o que vocês nunca foram e nunca serão, mas é o protesto que vocês estão fazendo. E com quem a gente conversou, com as pessoas que a gente conversou dos servidores, a gente procurou explicar que da nossa parte nós não temos opção aqui mais a não ser votar para este projeto. Porque foram 3 anos que ficaram falando neste projeto. Depois formou-se as comissões, aliás, contratou-se um instituto que a Câmara tem que investigar, inclusive, quanto foi pago, no qual o próprio presidente do sindicato afirmou na frente dos vereadores e também dos servidores que o trabalho realizado por esse instituto de nada valeu. Ele usou até uma frase que eu não quero citar aqui, porque não cabe neste local, mas, segundo o presidente do sindicato, o trabalho feito pelo IBAM foi melhor que não tivesse feito. Então, esse projeto entra na Câmara às 7h30 da terça-feira, sem passar pelo protocolo da Câmara. O presidente, por responsabilidade do cargo que ocupa, ficou aqui à noite para receber o projeto, e nós, vereadores, a Câmara, os servidores da Câmara, conseguiu imprimir as 10 cópias e chegou à nossa mão mais ou menos às 9h10 horas da manhã de ontem. O presidente não podia nem sequer convocar a sessão, porque ele não tinha o objeto da convocação. Só se convoca uma assembleia, uma sessão extraordinária, se você tiver o objeto da convocação. Como ele não tinha, ele não convocou. Aí, na manhã de ontem, foi feita a convocação para os vereadores, para que estivesse aqui às 15 horas para a votação da matéria. Então, da nossa parte, nós tínhamos uma opção: votar contra ou votar a favor do plano. Votar contra é tirar todo, inclusive a inflação, a reposição, porque quem perdeu o prazo foi a prefeitura. Deixou para a última hora, não porque não tinha tempo de fazer, deixou para a última hora por estratégia política. Nisso, parabeniza a administração, porque são bons em estratégia. Em estratégia política são muito eficientes. Usaram uma manobra e deixaram para a última hora, e o projeto chegou em última hora para esta casa, inclusive dizendo que se apresentasse algum tipo de emenda,
não foi dito pela administração, mas o recado chega, que o projeto seria anulado por inteiro, né? Eu tive ainda a coragem, né, e apresentei 3 emendas, 2 delas pleito, já que vem sendo debatido com o executivo. Eu tenho aqui inclusive uma resposta de uma das emendas que eu fiz com relação às assistentes sociais, que há mais de 2 anos vem lutando, e eu tenho uma resposta aqui do executivo que diz assim: em resposta ao pedido de informação de autoria do nobre vereador Cecílio Araújo Pereira, informamos que, segundo o entendimento da nossa Procuradoria Jurídica Municipal, esta lei das assistentes sociais não está sujeita à lei federal, pois os servidores da Prefeitura serão regidos por legislação própria. Nesse contexto, informamos a Vossa Excelência que o pleito das assistentes sociais foi encaminhado para a Comissão de Reformulação do PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e para o IBAM, aquele instituto que de nada serviu para elaborar esse plano, foi encaminhado também para ele, e que essa administração vai fazer as análises e a possibilidade de atendimento. Então, a emenda que apresentei é no sentido de tentar corrigir uma coisa que já vinha sendo discutida e já tinha sido apresentada. E também apresentei outra emenda com relação à carga horária dos procuradores jurídicos, e apresentei a 3ª emenda com relação ao magistério, que depois eu discuto na hora do outro projeto. Então, infelizmente, da nossa parte, nós fomos colocados na parede, e afirma que foi um desrespeito com esta casa. Aqui existe regimento, e o regimento tem que ser respeitado. E teve gente que bateu na mesa e falou: vota contra, você é o cara, vota contra. Para ir para a rádio me escrachar, dizer que eu votei contra a reposição dos servidores. Então, a discussão não é bem assim. A discussão tinha que ser sido diferente, para que a gente tivesse a possibilidade de discutir o projeto, porque o que nós tínhamos aqui era um rascunho, que era chamado de anteprojeto. Inclusive, o projeto não cumpriu nem sequer o que vocês deliberaram na assembleia de vocês, servidores. O projeto que está aqui não é o que vocês aprovaram em assembleia. Mas mesmo assim, a gente recebe telefonema o dia todo, e até à noite, mensagem e e-mails, daqueles que acham que estão numa situação precária e que precisam aí do pouco que foi conseguido. Então, a Câmara, eu até peço desculpa que fui um pouco duro com os vereadores ontem, com alguns. Tem alguns que mereciam o que ouviu, mas alguns eu peço desculpa, porque foram realmente vítimas desse processo. Alguns sabiam do que estava acontecendo e faziam parte da estratégia. Alguns ou algum, não sei. Então, eu acho que a Câmara, ela merece sim respeito, e tem prerrogativa sim de emenda, e é por isso que o projeto chegou de última hora. E eu gostaria de fazer um alerta aqui, um pedido para os servidores, que a gente multiplicasse sim esses narizinhos vermelhos e fôssemos para a prefeitura, porque o projeto que está sendo votado aqui, não é projeto da Câmara Municipal, é projeto do Executivo Municipal. Quem teve tempo, quem gastou dinheiro público para elaborar esse projeto não foi a Câmara de Vereadores, foi o Executivo Municipal, que tirou do dinheiro público, pagou uma empresa para que se elaborasse a melhor proposta. Se não conseguiu chegar à melhor proposta, esta casa não tem culpa disso. E quando eu disse ontem que a prefeitura manda nesta casa, eu faço aqui uma retratação, que não manda na casa, mas que muitas vezes o vereador fica acuado com medo de votar uma matéria, porque alguém diz que se votar daquela forma vai ser prejudicado, os demais servidores, porque nós não podíamos fazer emenda e por isso e por aquilo. Então, a gente tem que ser livre. E às vezes, tem gente que, quando eu disse que ameaça, não ameaça física, ameaça de ir para a rádio, de ir para o jornal,
como sempre tem feito, tentando detonar, denegrir, onde publica a nossa foto em jornais, sempre, inclusive em uma edição distribuída, usando inclusive servidores públicos para fazer a distribuição. Então isso é um vexame, e nos dias atuais, onde a gente vive em grande exercício de democracia, conquistada, inclusive por aqueles que estão hoje no poder executivo, é muito vergonhoso que isso esteja acontecendo. E aqueles que bateram na mesa e me insultaram, pedindo que eu votasse contra, eu não vou votar contra. Eu vou votar favorável à matéria que mandaram aqui. Pedi ontem, para que fosse feitas algumas reformulações, para a gente, inclusive Câmara de Vereadores, se resguardar de algumas coisas. Infelizmente, as minhas propostas não passaram. Na hora da discussão do plano de cargo do magistério, novamente quero usar a palavra e quero levantar algumas questões que estão acontecendo. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Palavra, nobre presidente. Palavra, nobre vereador Júnior Félix. Eu também quero deixar o meu ponto, minha colocação aqui. Ontem debatemos esse projeto, a sessão durou por volta aí de 3 horas, mas eu quero deixar bem claro aqui, até todos que estão presentes aqui, que a proposta encaminhada do Executivo para o Sindicerv estava dentro da proposta do crescimento real da folha dos 12%. Na verdade, o sindicato teve uma previsão diferente, disse que a folha teria um acréscimo, um crescimento de 16%, mas o prefeito, juntamente com o IBAN, a empresa que foi contratada, trabalhou nos 12%. E, na verdade, o prefeito também, atendendo o pedido do sindicato, propôs que se tivesse o crescimento, o real crescimento da folha, os 16%, que se fecha no segundo quadrimestre, ou seja, é feita audiência pública aqui na Câmara Municipal em setembro. Tendo esse crescimento de 16%, o prefeito iria aplicar. Porque o pior, eu sou servidor público há 18 anos e volto a afirmar aqui. O pior de tudo é o prefeito dar um aumento e não ter como honrá-lo. O pior de tudo é ter aí 16% previsto, não ter esse acréscimo e atrasar o salário do servidor. Eu já passei por isso aqui na Câmara Municipal e sei o quanto é duro. Então, na verdade, muitas vezes, quando o prefeito não agrada, mas o prefeito tem que trabalhar com responsabilidade dentro do orçamento que ele gerencia. Então, é lógico, eu não tenho dúvida que todos nós, os vereadores, o prefeito municipal, a equipe administrativa, queria não só ter o crescimento de 12%, 16%, mas de 30%, 40%, até para nós valorizarmos o servidor público. Mas penso que é uma proposta, e quero frisar aqui também, deixar bem claro, que fazendo justiça, nesta administração não houve perdas salariais. Enquanto muitas administrações, nem perdas em inflação, que chegamos a um percentual de mais de 50% de perdas salariais, nobre presidente, de administrações passadas que nem a inflação sequer repassava. Eu não estou generalizando, falando que todas não, mas muitas passaram sem dar a inflação. Por isso que hoje os servidores públicos, e não falo de categoria específica, eu falo dos 1.880 funcionários, hoje enquanto com essa defasagem. Mas acredito, com toda humildade aqui, que foi um grande avanço, teve o seu pontapé inicial, tem uma mesa permanente, onde irá discutir com as classes que não foram agora beneficiadas, mas digo sem sombra e sem medo de errar, mais de 1.200 servidores públicos municipais foram beneficiados com aumento real. Além da inflação dos 5,85, tiveram aumento. E muito deles, eu digo, 20%, 30%, 40% e até 70%. Então eu acredito que é uma proposta boa, dentro do que o orçamento que o prefeito tem hoje em mãos, é a melhor proposta que pôde apresentar. Não digo que está bom, não digo que está 100% para todo mundo não. A busca nossa, tanto dos vereadores quanto do Executivo Municipal, é tentar cada vez mais melhorar, principalmente a questão salarial do servidor público municipal. Então, e quero dizer o seguinte também, não houve nenhum tipo de enganação para o servidor perante o Executivo, até mesmo porque o interlocutor do Executivo Municipal com os servidores públicos é o sindicato.
e todos os documentos que foram passados, foram lidos, eu não sei, da Assembleia, mas foi protocolado do Executivo com o sindicato. Então, o prefeito municipal, eu digo com tranquilidade, tem tudo protocolado, foi tudo às claras, da maior transparência possível. Se houve algum mal entendimento, não foi por parte nem dos vereadores com os servidores e muito menos do Executivo com os servidores. Então, eu peço aqui novamente o voto favorável aos vereadores. Acredito que dentro da minha colocação é um grande avanço, é o pontapé inicial, e tenho certeza que daqui para frente os servidores públicos municipais ganharão muito. Então, da minha parte, presidente, peço o voto favorável a todos os servidores e que votemos aí e fazemos o debate em cima do projeto. Obrigado, presidente, era essa minha fala. Presidência que agradece, a palavra continua livre. Ou continua em discussão. Solicita a nova vereadora Alzira Guedes, ou Alzira da Farmácia, conhecida popularmente, que assuma os trabalhos dessa casa. A palavra continua livre. Palavra, nobre presidente. Com a palavra, Conrado Scheller. Bom dia, presidente, vereadores e vereadoras da casa, do público aqui presente, dos funcionários, dos internautas, dos telespectadores. Ontem já foi debatido, acho que a grande parte desses projetos, né? E o público que estava aqui ontem foi testemunha da discussão que esse projeto causou. Mas eu me sinto na obrigação de falar algumas coisas de novo, porque nem todos que estão aqui estavam ontem também, para deixar claro algumas situações que são pontuais. Eu ouço aqui falar muita coisa, agora só faltava, ô Cecílio, um prefeito que é servidor público também não dá nem inflação para servidor. Né, que ele saiu dessa categoria, teve apoio maciço na eleição e parece que dando a reposição da inflação parece que é uma grande coisa. Não faz mais do que obrigação da inflação, porque ele é servidor, ele sabe o tanto que é difícil ser servidor público, né, na visão da população às vezes não tem o prestígio, que a população às vezes gosta de chamar político de vagabundo, servidor público de vagabundo e criticar todo mundo, mas não vê o que o servidor público passa sem condições de trabalho e tendo que enfrentar algumas vezes a soberba de alguns chefes imediatos. Então só faltava isso. Mas se referindo ao projeto, que a inflação também está dentro do projeto, não estou fugindo do meu discurso. Esse projeto, curiosamente, ele chegou faltando 3 dias para ser votado. Então eu não preciso ficar aqui hoje batendo na mesa e ficando nervoso, porque eu não preciso provar que eu não tenho compromisso com o prefeito, que as minhas atitudes mostram. Se eu tivesse compromisso com o prefeito, a sessão não estaria sendo transmitida ao vivo, onde os vereadores possam falar aqui dos buracos da cidade e está todo mundo vendo na televisão, porque nós não temos nada para esconder aqui na Câmara. Se eu tivesse compromisso com o prefeito, eu não tinha denunciado no Ministério Público, eu não tinha feito CPI aqui na casa, eu não tinha ajudado a CPI da casa. Então, eu não vou fazer isso hoje porque os meus atos falam por mim. E, Cecílio, eu aceito a sua retratação, quando o senhor falou que o prefeito manda aqui, porque eu realmente não faço parte desse grupo que o senhor citou. Né? Então, eu estou me manifestando que o senhor falou que serve para alguns, para mim serviu. E quero dizer que eu não tenho prazo para votar PCCS aqui na casa. O prazo é do prefeito, que é prazo eleitoral. Para que as pessoas entendam. O Conrado tem 2, 3 dias. Eu fiquei aqui até 7h30 esperando, na boa intenção de ajudar. Para que, como eu tinha certeza que teria que ser votado isso, para não ficar a responsabilidade só com a Câmara de Vereadores, e a Câmara não teve tanto o acesso que queria a esse projeto, eu fiquei aqui esperando, porque era uma noite a mais que eu teria para verificar se o que foi combinado na Assembleia estava presente, estava constando no texto de lei, porque o que vale é o que é votado aqui. Não é na Assembleia, não é o projeto que algumas pessoas, anteprojeto que mandaram. O que vale é o que nós estamos votando hoje, então eu tenho certeza do que estamos votando. Eu não estou aqui, e não acredito que tenha vereador votando sem ler não, igual algumas pessoas falaram. Estão votando sem ler. Se estivesse votando sem ler, votava em bloco, hoje ia embora. Lógico que nós lemos, lógico que nós vimos as distorções, lógico que nós pedimos para corrigir alguns administrativos que não foram prestigiados como outros, mas o projeto de lei é da prefeitura. Agora vamos voltar a falar do prazo. Eu estou dentro do meu regimento interno da casa, eu tenho 30, 40 dias para votar, e se a CCJ pedir mais prazo, eu dou também.
Eu podia votar isso aqui o mês que vem. Ninguém me obriga, nenhum juiz nem promotor me obriga a votar isso aqui. Não tem homem no mundo que me obriga a votar isso aqui. Estou fazendo isso de livre consciência, por vontade própria, porque é a legislação eleitoral que proíbe 180 dias antes da eleição. A casa não tem pressa para votar. A pressa nossa é de ajudar o servidor. E a gente fica refém dessa situação também, Cecílio e Zezinho, porque nós também recebemos faltando 3 dias. Não foi nem 15 dias antes e nem 2 dias depois do prazo. Foi 3 dias antes para dar tempo de votar. Então, vocês que são inteligentes, vocês tirem as suas próprias conclusões. Por que acontece isso? Em Londrina também aconteceu a mesma coisa. Chega em cima da hora para votar. Para acontecer o que aconteceu com as emendas, não dá para discutir emenda. Como que o vereador vai apresentar emenda 3 dias antes, se o projeto chegou ontem na casa? Então não tem como. Então, para deixar bem claro que nós estamos aqui votando, e a extraordinária foi mais cedo em virtude dos compromissos que outros vereadores já tinham assumido também, mas que o projeto, como eu disse ontem, eu volto a repetir, o timbre que está aqui em cima não é da Câmara Municipal, não. Aqui em cima está escrito Prefeitura Municipal de Cambé. O fórum permanente do Carlão, que ele disse que vai deixar aberto, vocês têm que procurar o sindicato. Embora eu não seja muito fã da categoria, porque eu acho que age por linhas misteriosas e deveria abrir mais, deveria participar mais e ser mais democrático. Democracia não é uma coisa que se faz da boca para fora, não. Tem gente que fala democracia nessa casa todo dia, mas não gosta de ouvir nada a respeito da administração. Tem gente que perde a linha quando houve uma crítica. A democracia é falar o que se tem direito e tem que ouvir também o que os outros têm para falar. Isso é democracia. Agora, o ponto principal, Oswaldo e Paulo Targioli, é que a gente tem que tocar aqui, porque não deu tempo para a gente fazer uma revisão geral. Nós sabemos que nós estamos votando, mas não dá tempo de fazer emenda, é a questão dos 50%. Porque se teve gente que falou que isso foi tratado na Assembleia, eu confesso para vocês que se alguém não foi enganado, esse presidente foi enganado. Eu não fui enganado, porque eu fiz reunião aqui com o sindicato e perguntei, e eu tive uma resposta taxativa. Falei, isso aqui começa a pagar como e quando? Começa a pagar no mês que vem. E eu falei isso para os servidores. Eu realmente passei a informação que veio do sindicato. Porque deveria ter naquele momento, Ivani, falado para a gente ali, não, é 50 agora e 50 quando tiver dinheiro. Ou entendam, se Deus quiser, os outros 50 vêm. Eu falo que não vem, não vai pagar. Porque seria melhor ter feito, eu não posso dar 15, eu dou 8 e tudo agora. Para que criar essa situação de dou metade agora, metade depois? Rasgo a nota, depois você vem pegar a outra metade da nota, para dar toda essa confusão? Eu fui surpreendido na hora que eu recebi, e a minha indignação é justa. Não estou dizendo que teve maracutaia, não estou dizendo nada disso. Eu estou só admirando a ingenuidade desse povo que está por trás desse projeto, que achou que ia passar despercebido. Um artigo tão esdrúxulo como esse de 50% agora, 50% quando tiver dinheiro. Porque é outubro, mas se não tiver em outubro, vai para fevereiro. Se não tiver, aí vai embora. Isso se perde de vista. Não tem uma obrigatoriedade. Fosse 50 agora, 50 em outubro, e ponto final, no texto de lei, 50% em outubro, aí a gente podia falar, não, servidores, esperem que vai chegar. Agora lá tem uma vírgula dizendo, desde que haja no orçamento. E não fala, se não for em outubro, é em janeiro. Se não for em janeiro, é em fevereiro. Isso está a perder de vista ad eterno. E vai embora. Então eu só fico indignado nessa situação. Sei que não é um projeto difícil de se fazer, um projeto fácil de se fazer, mas quando o sindicato também fala que o instituto que foi contratado para isso aqui é uma M, não posso falar porque depois vão falar que é falta de decoro, mas todo mundo já entendeu, então a gente fica em dúvida, fala, não tem uma sinergia entre essas pessoas que estão administrando esse PCCS, porque quem falou foi o sindicato, não fui eu. E eu só fico indignado de não ter as respostas que eu queria na hora que eu pretendia. E fui só informado dos 50% quando recebi o projeto. Mas então essa ingenuidade custou caro, porque isso veio à tona realmente. E se tivesse falado, talvez não teria dado tanto assunto assim. E quero lembrar também que as outras correções do PCCS, a legislação eleitoral só proíbe a reposição, a revisão salarial acima da inflação. Outras situações que podem ser contempladas não precisa obedecer a legislação eleitoral. Mas a Câmara também é refém, junto com alguns servidores, do tempo. Nós não temos tempo para ficar aqui debatendo, tempo de montar comissões, porque perde-se prazo, depois a culpa ficou com a Câmara de Vereadores, porque o projeto veio em tempo hábil. Lógico que veio, 3 dias antes. Porque se eu deixar para votar isso aqui terça-feira, não vai publicar. Não vai publicar todo esse trabalho que foi feito, todas as discussões que as comissões fizeram, de nada valeu.
Mas eu não preciso ficar aqui ensinando vocês. Vocês são servidores públicos capacitados porque passaram em concurso público, né? O cargo comissionado é importante também. Aqueles que trabalham, não aqueles cabidão de emprego que a gente vê por aí que não serve para porcaria nenhuma. Agora, o servidor de carreira, para ele se investir na profissão, ele teve que passar no concurso e teve que estudar. Então, são inteligentes. Não vai ser o meu discurso aqui que vai manipular para o lado A ou para o lado B. Vocês percebem o que aconteceu, né? Só que tem gente, às vezes, também que é inteligente, mas não quer enxergar. Quer só criticar todo mundo. Não consegue perder um minuto e gastar alguns neurônios para identificar da onde surgiu o problema e quem está tentando ajudar e quem só está manipulando. Vocês são inteligentes para isso. Não sou eu que tenho que ficar ensinando ninguém a fazer análise de tudo o que aconteceu. Mas acredito que as distorções possam ser corrigidas ainda, porque a legislação não diz que agora não pode ser mais feito. O João vai passar por um processo eleitoral em outubro, mas ele é prefeito até dezembro, como já foi falado pelo líder de governo aqui. O mandato dele acaba em dezembro. Então, depois de outubro, ainda dá para fazer as revisões que vocês tanto almejam, né, e corrigir essas distorções que, no fundo, quando a gente vê algumas gratificações por desempenho de função aqui também, é óbvio que não sobra dinheiro para pagar integralmente, né, quando você vê gente que está recebendo gratificação para fazer aquilo que é a sua função, né, passou no concurso para aquilo e recebe gratificação. Mas é outra discussão essa também, que eu não vou entrar agora, mas que eu tenho o direito de discordar também, mas respeito o posicionamento do prefeito, que é ele que administra a cidade, né? Temos que aceitar. Muito obrigado a todos. Peço ao nobre vereador que reassuma o serviço da casa. Palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Paulo Targioli. Obrigado, vereador Alzira. Bom dia, senhor presidente. Bom dia à mesa, aos nobres vereadores e vereadoras, à nossa diretora, aos secretários públicos, funcionários, enfim, à imprensa e a todos os presentes. Bom, ontem eu fiz um comentário em relação a esse projeto e, como já foi dito aqui, faz parte dessa casa discutir e aqui apresentar as suas ideias e a forma que o vereador se ponha em relação a projetos apresentados na casa. Eu estou dizendo, quero aqui, presidente, hoje, antes de fazer a colocação do projeto, eu vou falar um assunto que vou tentar, dentro do raciocínio, mostrar o porquê de eu votar o projeto do PCCS hoje. Então, não vou fugir do assunto, eu quero simplesmente fazer uma comparação para que a gente possa mostrar a grandeza do Legislativo, dessa casa, o trabalho e o desempenho que a gente que nós vemos fazendo desde o início do mandato. Eu sempre falei aqui que nenhum prefeito na história de Cambé, nenhum prefeito teve apoio de um legislativo como o atual prefeito tem dessa casa. Independente das vezes das críticas, das colocações dos vereadores, mas nenhum prefeito na história que tem conhecimento teve o apoio que o legislativo deu a essa administração em todos os projetos que aqui chegaram. Também, presidente, é bom colocar que ser vereador faz parte dessa função hoje, as coisas chegarem em cima da hora. Não posso aceitar que seja normal, ou que seja assim mesmo, até porque daí eu estaria também infringindo um direito nosso de conhecimento, de estudo, de avaliação jurídica, enfim, tudo aquilo que nós temos aqui. Nós temos estrutura para fazer essa avaliação e para tranquilizar o vereador na sua posição de ser a favor ou contra um projeto. Então, não cabe também quando as pessoas, e principalmente quando pessoas do sindicato, citam que o legislativo não precisaria participar da discussão. Então, vejo que muitas coisas contra o legislativo foram colocadas, mas hoje quem aprova
esse projeto é o legislativo. E também sei que nós estamos aprovando, não porque todos os funcionários concordaram e aceitaram e que está tudo bem e todo mundo vai passar uma Páscoa feliz. É porque também posso dizer que foi a proposta apresentada e que nós não poderíamos deixar de votar. Mesmo que todos aprovaram, não foram aquela aprovação que queria, não foram aqueles valores e não foram aquele aumento que os funcionários gostariam de ter. Até porque ninguém, nenhum funcionário praticamente, tinha em sua mão uma tabela de como seria o PCCS. Pelo menos, por todas as procuras que nós tivemos nessa casa, foram feitas e foram criticadas essa questão. E também nós não estamos votando um projeto às escuras, sem entendimento. Como eu já disse, nós temos procurador jurídico, nós temos assessoria jurídica, que nos tranquilizou e nos colocou a par. Embora nós temos também as nossas colocações de que poderia ser melhor. Essa é a nossa posição. Mas quero colocar aqui, também não sei qual é a estratégia do prefeito. A estratégia dele, se ele fez um plano, um estudo, com certeza ele sabe o que está fazendo. Às vezes eu posso até falar, ele não sabe. Posso criticar, mas devo sim colocar uma confiança e acreditar que isso possa ser resolvido, principalmente para o funcionalismo. E agora coloco, presidente, em questão para dizer do meu posicionamento. No início de 2009, iniciou-se nessa casa aqui, e foi por esta casa aqui, e foi uma audiência protocolada por mim, a audiência pública para discutir em questão do transporte coletivo. Foi protocolado por essa casa. E eu vou fazer essa colocação aqui, presidente, não é fugindo do foco, não. É para mostrar o trabalho e a grandeza do legislativo. Quando nós protocolamos e nós começamos a discutir melhoria no transporte coletivo nessa casa aqui, quero deixar claro e registrado para todos que estiveram nos acompanhando e todos que estão aqui, que o pouco do bom e do melhor que aconteceu em relação a quem utiliza o transporte, embora precise ser melhorado, foi devido à ação dessa casa. E 100% eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu venho acompanhando de era antes de ser vereador, e sei da atuação, e quando eu busquei apoio dessa casa aqui, para que a gente pudesse resolver um problema que é sério na nossa cidade, nós buscamos resolver. Entrei com ação no Ministério Público, denunciamos a falta de qualidade de serviço prestado por concessão, e essa casa apurou e vem desde 2009 trabalhando, doutor Jairo, em relação à questão do transporte, para melhorar. E eu estou falando isso porque eu coloco aqui com tranquilidade que não houve nunca, desde 2000, antes de 2000, nenhuma ação do Executivo, presidente, em relação a transporte para melhorar, não. Não houve nenhum interesse, não houve nenhuma ação que melhorasse. Se qualquer melhoria que teve, foi com a ação dessa casa aqui. Foi a casa que fez. E eu estou colocando isso porque eu quero dizer para vocês que a casa tem força, que o Legislativo, ele teria condições de cooperar, sim, numa elaboração de um PCCS. Até porque nós temos aqui condições de contratar também um instituto. Mas como nós pudéssemos fazer isso se nem sequer contaram com a gente? Nem sequer contaram com o Legislativo. Agora, toda a responsabilidade eu coloco, como eu já falei ontem aqui. O sindicato é o órgão que representa e é o funcionalismo público. Se houve falha, se não há um contentamento do funcionalismo, não é por falta do Legislativo. Não é por falta nossa, e nós não estamos aqui se desculpando em votar um projeto que talvez não está agradando a todos.
mas a nossa colocação e as ações que o Legislativo fez tiveram resultado positivo. E eu estou colocando isso porque eu sei que o Legislativo pode cooperar e exigir, sim. Eu acho que foi colocado que o funcionário público iria fazer greve e depois não foi feito greve. Por quê? Porque ele respeita aquele lugar que ele trabalha, ele respeita o cidadão cambeense e ele achou por melhor acompanhar e ter que agora acompanhar a decisão da Câmara. Que também, como disse o presidente, chegou-se em poucos instantes, posso dizer, antes da votação. Porque 3 dias, se foi protocolado na noite de terça-feira, ontem nós votamos pela primeira vez. Mas por avaliação jurídica. Então eu só quero colocar para todos que o Legislativo, esse Legislativo, está de portas abertas para que a gente possa, sim, junto com o funcionário, junto com aquelas categorias que sabem e acreditam que poderia ser melhor, a gente fazer uma força conjunta em relação à melhoria por categoria. Eu não acredito que uma greve ou que um sindicato que deveria de ter trabalhado há muito tempo apresentando quais eram os estudos e como seria feito, há muito tempo para o funcionário público. O funcionário público deveria estar acompanhando a implantação do PCCS no mínimo há 5 meses, no mínimo. É assim que eu vejo. E hoje a gente estaria aprovando um PCCS com entendimento do funcionalismo, do sindicato e do executivo. E hoje a gente vê o protesto que válido. Alô? Pelas pessoas, por professores que colocaram o nariz vermelho. Nobre vereador, sinto lhe informar que o seu tempo acabou. Dá 30 segundos para o senhor concluir, que hoje está em extraordinário. Vou abrir a sessão e abro a sessão para todos também depois, pela democracia, de 30 segundos para a conclusão do discurso. Então, só esse agradecimento. Eu sei que talvez nós não somos donos da verdade, mas nós podemos lutar juntos e a Câmara, da minha parte, do Legislativo, pode ter certeza que se o prefeito prometeu aquilo que prometeu ao funcionalismo público, eu estarei com o funcionário público também cobrando aquilo que é direito dele. Essa é a minha posição. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a... Eu que agradeço a compreensão e continue em discussão. A palavra, senhor presidente. Palavra nova vereadora Alzira da Farmácia. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, a mesa. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês, tá? Nós estamos votando aqui para não prejudicar nenhuma categoria. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Porque aqui nós trabalhamos demais. Vocês não têm ideia do quanto a gente trabalha nessa casa. E eu também, vereador Cecílio, aceito a retratação do senhor, porque eu não tenho nenhum compromisso com o senhor prefeito municipal. E eu fiquei muito aborrecida ontem e até nem falei nada, mas hoje o senhor foi nobre em reconhecer que o senhor errou. Então, eu agradeço o senhor ter reconhecido o erro do senhor, porque fica mais fácil da gente tocar nesse assunto. É só isso por hoje, senhor presidente. Continue em discussão. Em segunda e última votação, projeto de lei número 23/2012. Os vereadores e as vereadoras que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24/2012 dispõe sobre o estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Cambé e estabelece normas de enquadramento, institui tabela de vencimento e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. Em segunda e última discussão, projeto de lei 24/2012.
Em discussão, projeto de lei 24/2012. Palavra, presidente. Palavra ao nobre vereador Aqui Cecília na Câmara Araújo. também, às vezes, rola a estratégia de ficar por último para poder alfinetar mais, né? Então, vamos primeiro aí para abrir a discussão. O projeto do magistério, né, do conhecimento, as professoras estão aqui, é uma lei separada, né? Então, votando essa aqui, nós estamos anulando a outra lei, né? Acho que é na lei 1200, e estabelece uma nova lei, né? Depois, quando a Câmara promulgar, vai vir aqui o número da nova lei. Hoje aqui o projeto de lei número 24. Aqui eu não vou nem entrar na outra questão, porque é o mesmo que aconteceu com o projeto geral dos servidores, né? Não houve tempo para a Câmara, a Assembleia dos Servidores deliberou uma coisa e apareceu outra, então essa parte dá para ir para frente. A questão aqui que nós fomos, por várias vezes, os servidores e também o sindicato, disse que não era para votar nada que constasse estatuto. E aqui a súmula, ela diz sobre o estatuto e o plano. Ontem eu pedi para suspender a sessão para a gente deliberar sobre esse assunto. Então fomos lá para a sala com o jurídico, abrimos para o Carlão participar também da discussão lá dentro. E não houve assim um consenso. Na verdade, todos os vereadores também ficaram com o pé atrás. O que fazer com isso? Eu fiz uma proposta aqui ontem que a gente colocasse uma emenda emergencial, já que tudo estava sendo feito na emergência, desde o projeto, não teria por que não colocar a emenda. A emenda era que se colocasse tudo aquilo, todos os artigos desta lei que estiverem contrário ao Estatuto dos Servidores, será considerado nulo. Eu apresentei essa proposta. A proposta foi rejeitada. Aí, cada vereador tem sua argumentação, inclusive no uso da palavra, se quiserem falar por que rejeitaram. Eu acho que era uma forma da Câmara também se precaver e proteger aquilo que já é conquistado. Se aqui nesse texto tivesse alguma coisa que está relacionado com o Estatuto, mas que não fere nada, o prefeito mandaria uma complementação, um projeto complementar aí, e isso seria resolvido. Não teria por que não ser resolvido. Perguntei a princípio se era um erro de digitação, mas não é, porque ele repete lá para frente, e já foi mostrado, inclusive, por servidor municipal aí, que tem aí 20 anos de carreira, também pelo próprio presidente do sindicato, que realmente tem artigos aqui que está relacionado com a questão do Estatuto. Então, a discussão foi aberta ontem. Hoje, acho que isso não é mais possível, presidente, isso não é mais possível, né? Então, eu vou levantar novamente, daqui a pouco, essa questão de ordem. E só quero também lembrar que neste projeto, também eu apresentei a emenda na qual eu acabei sendo duro com os colegas vereadores, por eles não terem votado favorável. Mas aí acho que tem a questão da democracia, né? Eles votaram de acordo com o entendimento deles. E a emenda que eu apresentei, os professores que estão aqui, é porque na nossa lei 1200 e na lei federal, na lei que trata da lei de diretrizes da educação, ela diz que com o curso magistério de nível normal é o primeiro item, o primeiro requisito para você começar a lecionar. E no ano passado, o prefeito tentou retirar isso da nossa lei. Eu apresentei uma emenda aqui na Câmara e a emenda foi aprovada e voltou a valer. E eu fiz isso em respeito ao magistério, que inclusive existe o curso no nosso município, um curso profissionalizante, que muitos de vocês que estão aqui já fizeram também e que depois, posteriormente, fizeram uma faculdade. Eu acho que é uma forma de valorizar o curso que existe no município, é uma forma de dar uma chance para o jovem que está saindo do ensino médio,
que quer ser professor de começar a trabalhar no magistério, ele ficando mais 4 anos fora, a chance dele desistir do magistério e ir para outra profissão é muito maior. As pessoas que se formam, a gente fala as meninas, mas ano passado, por exemplo, formou 2 meninos, 2 professores. Mas a chance, eles se formam com muita vontade de dar aula, e o município, mesmo tendo um colégio estadual no município, o município não reconhece que esse curso sirva para lecionar dentro do município. A emenda, ela ainda era menos do que está na lei federal, que a lei federal permite até os anos séries iniciais. E eu coloquei apenas para o ensino infantil, de 0 a 6. E a emenda foi rejeitada. Então, eu lamento, mais uma vez, que não foi valorizado nesse projeto de lei. E é possível corrigir, isso aí não está relacionado com valores, não está relacionado com despesas, né? Aliás, está relacionado com economia, porque na tabela que nós temos, o pessoal do MA, ele vai começar com um salário menor, e ele vai ter chance de fazer uma licenciatura e subir na tabela. Então, para o município, dar uma chance para este povo, para esse pessoal, significa, inclusive, economizar. E pegar o pessoal que é daqui do município e já ir dando chance para esse pessoal ingressar no magistério. Então, o meu raciocínio é nesse sentido. Peço desculpa se ofendi os vereadores pelo voto contrário, porque é democracia, cada um vota conforme quiser. E daí também cada um também explique aí para o Colégio Olavo Bilac porque é contra, é a favor dessa proposta do prefeito João Pavinato de extinguir o direito do magistério municipal aqui do município, que inclusive é um dos poucos municípios que ainda tem esse curso, que é o ensino profissionalizante. Então, que o prefeito procure a direção do colégio e explique por que essa proposta de lei. Então, eu, da minha parte, eu vou procurar o colégio e vou mostrar que eu tentei defender e não foi possível. Então, se for possível, presidente, esperar o presidente retornar aqui. Então, a informação que eu estou tendo aqui, que não é possível acrescentar esse item mais na lei, a questão do estatuto. A proposta foi rejeitada ontem, eu estou propondo, eu acho que é possível, porque essa sessão, essa votação, ela não está seguindo o regimento. Ela não foi nem o projeto não foi nem sequer protocolado no protocolo da casa. Foi protocolado pela bondade do presidente que ficou esperando. Então, eu acho que é possível, é minha opinião, mas eu não vou criar uma discussão desnecessária aqui, após o jurídico informar que não é possível. Tá? A proposta minha é a mesma de ontem, que seja acrescentado na lei final uma emenda retirando a palavra estatuto. Tudo que tiver relacionado com o estatuto não está nessa lei. Tem que ser discutido novamente. Essa é a minha proposta. Mas se não for possível, já foi voto vencido ontem, não vou criar aqui mais debate desnecessário. Obrigado, presidente. Presidente que agradece, mas eu quero, para não ficar no achismo aqui, porque quem acha não sabe nada, né? As coisas ou são ou não são. Vou suspender a sessão por 5 minutos e vamos tirar essa dúvida com o jurídico para ver se o senhor pode fazer ou não o seu pedido, para a gente ter certeza do que nós estamos falando. Porque vai que o senhor pede um direito também agora, por a gente ficar achando alguma coisa. Suspendo por 5 minutos e convoco o jurídico.
vai falar, Oswaldo? Reabertos os trabalhos, superada a questão de ordem, o jurídico dessa casa entende também que não é possível fazer mais emenda na segunda votação. Continua em discussão. Projeto de lei 24. Palavra ao novo vereador Júnior Félix. Alô. Bom, ontem até nós tínhamos já deixado firmado o compromisso com todos os vereadores. Ontem chegou as emendas, nós não tivemos oportunidade de estar debatendo entre os 10 vereadores. Mais uma vez eu quero frisar o que eu disse ontem. Eu não estou tirando o mérito da emenda do novo vereador Cecílio Araújo. E tanto que nós propusemos aí juntamente com o vereador também de estarmos sentando a semana que vem, estar debatendo esse assunto sobre os professores do magistério. Jamais nenhum vereador, e até mesmo digo em nome do prefeito, o prefeito tem intenção de prejudicar nenhum professor, principalmente do magistério. Então estamos prontos para debater juntos com os 10 vereadores, e se for o caso, nós propusemos outro projeto de lei ou emenda, que seja um projeto para adequarmos essa situação. E tenho certeza que com o debate, a discussão, chegando num consenso, até juridicamente, eu não tenho dúvida que os 10 vereadores possamos assinar. E referente ao projeto de lei 24, essa estruturação do estatuto e plano de cargos e carreiras é o que rege a lei, o estatuto está sendo citado, e peço novamente, presidente, o voto favorável dos vereadores e vereadoras. Obrigado, presidente. Agradece, continua em discussão. Solicito a nova vereadora Alzira Guedes que reassuma os trabalhos da casa. Com a palavra o vereador Conrado Scheller. Obrigado, nobre presidente. Eu, como presidente, eu tento seguir o regimento interno da casa. Nem sempre a gente consegue, né, para ajudar os companheiros, mas me enviaram uma carta aqui, que eu acabei de receber, e eu não posso ler na qualidade de presidente, porque eu estaria fugindo do regimento, e não tem esse expediente de leitura de cartas na sessão. E também não tem ninguém inscrito previamente para falar na tribuna livre hoje, porque a sessão é extraordinária, então o regimento interno proíbe. Aí eu só pedi para a pessoa assinar esse manifesto, porque senão depois, vamos falar, alguns puxa-sacos do prefeito ficam bravos comigo e acham que foi armação minha. Então não é que eu tenho medo não, porque eu já dei demonstrações de que isso não faz parte do meu dicionário. Então vou ler para vocês, já que a Gabriela da Conceição assinou, e parabenizo pela coragem, porque realmente é um direito que vocês têm. Ninguém tem que ter medo de exigir aquilo que lhe é devido, né? E se alguém for perseguido em razão disso, pode procurar a Câmara de Vereadores, que vocês vão ter o nosso respaldo. Digo nosso, mas estou falando por mim, então o meu pelo menos vocês vão ter, e tenho certeza que de alguns vereadores aqui também, que são independentes. Nobres vereadores, nós servidores acreditamos na força de vontade dos nobres vereadores, porém nos sentimos enganados por não ficarmos cientes em nenhum momento sobre os 50% em abril e 50% quando for possível. Certamente, se isso tivesse sido colocado na Assembleia, a situação não estaria como está e não teríamos aprovação desse plano meia boca. O plano que foi estudado, do qual eu fiz parte de uma comissão, não foi o plano enviado para a Câmara. Muitos esquecem que em outubro tem eleição. Gostaríamos de saber quem modificou o plano original e qual é o interesse dessa pessoa nisso. Assina Gabriela da Conceição, mas acho que deve expressar o sentimento da maioria. Então, eu acredito que diante de uma denúncia dessa, o que a vereadora Alzira falou ontem, e alguém falou que isso não era possível, né, porque se o que foi combinado na Assembleia não é o que está aqui na casa, vocês têm que realmente procurar o Ministério Público e denunciar. Porque nós estamos discutindo aqui em cima de projetos, nós estamos discutindo em cima do que vem para casa, né?
A Assembleia enviou até uma ata para a gente e estão se falando que foi aceito em Assembleia. Agora, se o que foi aprovado em Assembleia foi modificado, então esse desvio de conduta tem que ser apurado e saber quem foi o responsável por isso, se foi um equívoco ou se foi premeditado. Essa não sei se eu posso chamar de... Não vou falar essa frase aqui, senão depois já vão correr me detonar por aí. Mas eu tenho certeza que é uma denúncia grave, né? Porque vindo de servidores dizendo que o que foi combinado, Zezinho, na Assembleia não é o que está aqui, e não sou eu que estou falando, não estou inventando nada, está aqui, ó, quem quiser ler pode ler. Né? Fica uma situação desconfortável, porque hoje nós não temos tempo de parar de votar e votar semana que vem, porque semana que vem perdeu o prazo. Aí algumas pessoas que tiveram benefício, a hora que vê o Conrado andando na rua, vai falar, ó, por causa dessa desgraça aí, eu não tive nem meus 5% de inflação. Então eu sou tão refém dessa situação como vocês. Mas essa denúncia de que o que foi tratado na Assembleia não é o texto que está aqui na casa, isso pode ter certeza que nós vamos ter que apurar e vamos ver quem foi o artista, né, o mentor por trás de toda essa situação, se é que essa situação... vamos dar o direito de ampla defesa para essas pessoas se defenderem também depois, né? Mas eu estou vendo muita gente reclamar da mesma coisa. Então, quando muita gente reclama do mesmo objeto, é sinal que nesse mato, Cecílio, tem coelho, viu? Obrigado, presidente, pela paciência. Peço ao nobre vereador que reassuma o serviço da casa. Continue em discussão. Palavra do senhor presidente. Palavra ao nobre vereador Mário Som. Senhor presidente, secretário, vereadores e vereadoras e todos os presentes. Eu também quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que eu participei da Assembleia e eu quero retificar o que eu falei ontem. Muitos aqui já ouviu, mas tem muitos que não chegou. Participei da Assembleia, acompanhei o projeto que eu pude ler, depois veio esse outro novo projeto, e a gente sabe que a gente não agrada a todos. E a gente luta, como na carta estava dizendo ali, a boa vontade nossa nós temos, e os vereadores estão trabalhando tudo com unanimidade. E a gente sabe que não é fácil estudar um projeto desse da noite para o dia. E todos pegou firme nesse projeto, mas não tem condição, né, Oswaldo? Fica difícil para a gente. Então, o que eu quero dizer, eu não tenho culpa, lá não sei o que se foi acertado. O que eu disse ontem, eu não sei o que se foi acertado. Eu prestei atenção, eu vi que a maioria concordou com o que estava fechado com o sindicato. O sindicato explicou e eu fui pela maioria dos que levantou o boletim branco lá na Assembleia. Então, eu respeito o sindicato, respeitei a Assembleia e fiz a minha decisão em cima disso. E creio que não vai ficar difícil para todos, não agrada a todos, mas a minha função hoje aqui é votar, era sim ou não eu tinha que votar, essa é a nossa decisão, e eu peço desculpa a todos se não conseguir agradar a todos com o meu voto, mas o meu dever como vereador era fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Presidente que agradece, a palavra continua livre. Só quero esclarecer aqui, às vezes não ficou bem claro que a sessão foi suspensa em razão da questão de ordem do novo vereador Cecílio, para nós conversarmos com o jurídico. O jurídico entende que a questão de ordem já foi votada ontem, como o objeto da questão de ordem é o mesmo, o plenário da casa é soberano. Então a decisão dos vereadores é a decisão soberana. Então não é possível hoje fazer uma questão de ordem novamente. Correto, novo vereador? Obrigado pela compreensão mais uma vez. Continua em discussão o projeto de lei 24/2012. Em segunda e última votação, projeto de lei 24/2012. As vereadoras e os vereadores que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 25/2012, revoga a lei municipal número 1989 de 2005 e altera dispositivos da lei municipal 771 de 12 de dezembro de 91, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Autoria Executivo Municipal. Em segunda e última discussão, projeto de lei 25/2012 em discussão. Palavra ao nobre vereador Júnior Félix.
Ó, esse também é um projeto executivo municipal. Quero saudar os conselheiros que estão aqui. Na verdade está o Agenor aqui presente, mas estava a Elza, o Kleber que esteve participando ontem, a Beth, também tem a Maria José. Na verdade aqui está sendo feita alteração do subsídio. Os conselheiros que recebem equivalente ao CC4 irá receber agora com o novo projeto o equivalente ao CC3. Na verdade é pouco pelo grande trabalho que eles prestam aqui no nosso município, vereador Marisson. O conselho conselho tutelar faz um grande trabalho com os nossos adolescentes, com as famílias aqui do município de Cambé. Então eu acho que é justo também esse subsídio alterando agora, está sendo equivalente ao nível CC3 do Executivo Municipal. Então eu também peço o voto favorável aos vereadores e vereadoras aqui presentes. Obrigado, presidente. Palavra ao nobre vereador. Palavra, senhor presidente. Mário Som. Eu também fui procurado por alguns do conselho. Nada mais justo que eles também recebam, né, esse aumento, que não é insignificante, mas vai fazer muita diferença para eles. E a gente sabe que não é fácil o trabalho que eles fazem, precisa ser pessoas preparadas, e a gente sabe que eles têm, em altas horas da madrugada, eles têm que sair a cuidar das famílias, né, que estão no desespero com seus filhos e outros casos. Então a gente tem acompanhado bastante tempo que eu conheço, e nada mais justo do que todos os vereadores, né, votarem favorável a esse projeto. E eu sou favorável. Obrigado. Continue a discussão. Em segunda e última votação, projeto de lei 25/2012. Vereadores, por contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26/2012 altera e acresce dispositivos na lei 1686 de 16 de julho de 2003, que foi alterada pelas leis municipais números 2163/2007 de 28 de novembro de 2007 e lei 2202 de 2008 de 19 de junho de 2008 e da outras providências, autoria Executivo Municipal. Presidente. Em segunda e última discussão, projeto de lei 26/2012. Palavra, senhor presidente. Palavra ao novo vereador Júnior Félix. Esse projeto faz parte também, ontem nós discutimos, para que seja feito o reenquadramento, é a questão do fiscal do município de Cambé, que agora está sendo feita alteração no artigo 2, passando a ser auditor fiscal. Na verdade, gratificação de prêmio de produtividade fiscal individual agora será calculada sobre o vencimento inicial da carreira de servidor auditor fiscal, que é lotado na Secretaria Municipal da Fazenda. Então, está sendo feito também o projeto 26, essas alterações para que possam ser reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras e salários do servidor público municipal. Peço aos nobres vereadores e vereadoras também para que possamos votar favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. Presidente que agradece, a palavra continua livre. Palavra, presidente. Palavra ao novo vereador Cecília Araújo. Aqui eu só quero repetir o que eu disse ontem, né? Esse projeto também foi protocolado na casa 2h30 da tarde e, no entanto, ele é um projeto do Executivo e a gente entendeu que deveria ser votado. As minhas emendas não foi considerada porque foi protocolada ontem meio-dia na casa, então foi protocolado muito tarde. Então, eu só peço assim, que a gente use o mesmo peso e a mesma medida quando vai votar, porque os projetos, se tratava de uma sessão extraordinária, tudo estava entrando aqui em cima da hora. Esse projeto também não cumpriu as outras normas, mas as minhas emendas, ontem eu recebi várias alfinetadas dizendo que elas não cumpriram os prazos que deveriam cumprir. Então eu só estou falando isso para registrar que eu não faço as coisas sem conhecimento. O que eu fiz dentro do conhecimento e com assessoria jurídica da Câmara e mais assessoria que eu busquei fora daqui.
Então, votamos essas matérias, sim, dentro daquilo que a gente podia fazer, mas eu não votei nada aqui sem conhecimento. Votei e apresentei, e infelizmente, 2 pesos e 2 medidas. Se for do vereador, tem que cumprir um ritual, e se for do executivo, pode ser protocolado em cima da hora. Obrigado. Continue em discussão. Em segunda e última votação, projeto de lei 26/2012. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agradeço a participação de todos os presentes. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos, vão em paz, que Deus acompanhe. Boa Páscoa para todos.